Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 32 minutos, começando mais um Ponto a Ponto, ao vivo nesta segunda-feira, dia 27 de março de 2023. Estamos ao vivo pela Rádio Star News Santos e, é claro, pelo YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram e o nosso canal oficial Ponto a Ponto. Você já sabe, agradecendo demais o carinho, mais uma semana com muitos ouvintes, muitos espectadores, estamos em áudio e vídeo, mandando aí várias sugestões de pauta. Dentre elas, nós temos hoje o nosso convidado de uma das sugestões de pauta. Já vou aproveitar e mandar um abraço especial a todo o pessoal lá dos portos de Itajaí, Santa Catarina, que assistem o programa, ouvem e vêm. Nosso querido Wellington Moura, lá de Itajaí, trabalha no porto, dizendo que aqui a gente sempre dá aula. Quem dá aula são os nossos convidados, viu, Wellington? E sempre parabenizando também os nossos amigos aqui. Eu quero, nessa abertura do programa, parabenizar em especial o doutor Antônio Leal, presidente da Associação Paulista dos Médicos de Santos, pelo convite. Estivemos junto a ele, né, esposa, no último sábado à noite, uma festa lindíssima, uma festa árabe na Associação dos Médicos de Santos, Associação Paulista dos Médicos de Santos, linda festa, muito bem organizada, e foi a primeira vez que eu vi um sheik português, né? Manda um abraço especial, carinhoso ao nosso querido doutor Antônio Leal. Bom, vamos começar diferente um pouco a abertura do programa de hoje, desse ponto a ponto ao vivo, às 8 horas e 33 minutos. Já mandando um abraço também para o Antônio Silva, lá no Guarujá, que já dá bom dia e espera muitas informações. Vamos tê-la assim. Deixa eu pegar o bom dia aqui da nossa querida Virgínia. Bom dia, Virgínia. Tudo bem? Tudo certo? Certo, eu estou aqui ouvindo o áudio, por o retorno, é por isso que eu me distraí. Agora nós temos aqui muita coisa para monitorar. Vamos pegar também o bom dia aqui do nosso convidado de hoje, já está conosco aqui um deles, né? Que é o Bruno Orlandi, secretário municipal de Assuntos Portuários de Santos. Bom dia, secretário, bom dia, Bruno, jovem atuante da política santista e agora com uma atribuição bastante considerável, né? Que esse assunto portos e aquele o nosso porto, o nosso centro envolve muita coisa. Bom dia. Bom dia, Eduardo Lucas, bom dia, Virgínia, a todos que nos acompanham no programa Ponto a Ponto. É um prazer imenso estar aqui na Star News Santos, podendo falar um pouquinho, prestando contas do nosso trabalho, agora à frente da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego do município de Santos. Olha a nossa responsabilidade. Eu mandei o bom dia, o Ayrton já manda bom dia aqui, dizendo que o pessoal lá dos armazéns lá e da coordenadoria lá do Porto de Itajaí já estão acompanhando o nosso programa. Bom dia. Vamos prestar atenção mesmo, muitos assuntos. Estamos no aguardo de mais um convidado, o empresário Marcos Muniz, e vamos tocando aqui às 8 horas e 34 minutos do nosso programa. E lembrando que você deve participar também conosco. Você pode participar, passa nos nossos contatos rapidamente aqui do programa e também da Rádio Star News Santos. É muito fácil, você já sabe, Rádio Star News. Ou você vá pelo nosso site, www.radiostarnewssantos.com, ou pelo aplicativo, você entra lá no ranqueador, você encontra o nosso aplicativo, já instala no seu notebook, no seu tablet, no seu celular, você leva a gente para qualquer lugar em áudio e vídeo. É muito fácil. Vá na sua loja de aplicativos, se for um iPhone, você vai lá na App Store, se for um Android, vá na Google Play, sem custo nenhum. Rádio Star News Santos, em qualquer parte do planeta, ao vivo, 24 horas no ar para você. Desde o primeiro dia, nós estamos 24 horas para você. Lembrando que o nosso Instagram é o @Rádio Star News Santos, o nosso Facebook é o Rádio Star News Santos e o nosso WhatsApp é só da rádio, não é o meu não, hein, gente? Gente mandando no meu, mas é só o da rádio. É o 13998058709, Rádio Star News, o ponto a ponto, e hoje é claro o quadro Porto Empresa Negócios. Bom, na segunda-feira, começando com os nossos convidados, que um já está por aqui, lembrando que você pode participar e mande a sua pauta concorrendo a 2 brindes. Quero agradecer demais a direção da multinacional a Carrier do Brasil, ou a Carrier norte-americana, essas 2 mochilas que nós vamos sortear aqui, mochilas tecnológicas, né? Tem um cabinho para carregar o seu celular, o seu notebook, aqui por fora também. E são 2 perguntas difíceis, secretário. A pergunta, o secretário pode participar também. Quem foi o inventor do ar-condicionado? Já me mandaram cada nome aqui, eu fiquei, não é esse não, né? Já mandaram nome de mulheres. Eu vou dar uma dica muito fácil. Essas 2 super mochilas da Carrier do Brasil, que nós vamos sortear aqui, o inventor, se você misturar o nome do Jeep Williams, da época de 60, 50, 40 e 50, para ser mais preciso. O Jeep Williams
Com o nome de um ar-condicionado, que eu acabei de mostrar, você tem o inventor do ar-condicionado. Essa é uma dica. E outro, está vendo aquele container ali, secretário, branquinho, escrito Carrier Transcoach? Aquele é um container reefer, na verdade, uma miniatura feita por um brasileiro, e para que você tenha ideia, a Carrier importava da China, não mais. Agora, todas as miniaturas, as mochilas saem do Brasil. Quer dizer, ponto para nós aqui, além da nossa capacidade, também os nossos artistas plásticos e também que fazem miniaturas, né? A outra é a seguinte, mochila, qual é a voltagem que trabalha um container refrigerado, os famosos container reefers? Para dar uma dica, está entre 400 e 480 volts. Posto isso, secretário Bruno Orlandi, é uma honra recebê-lo aqui, jovem. É uma missão difícil deixar a Câmara, que tem um trabalho muito forte. Inclusive, essa semana a gente acompanhava muito esses trabalhos da Câmara, mas assumir uma secretaria que eu acho que é um momento ímpar, entendo, um momento ímpar para a nossa cidade, para a nossa região, em termos de porto, em termos de aeroporto. Hoje temos o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, aqui presente várias vezes, o Fabrício Perdomênico, fez 7 programas conosco, e no último eu dizia, olha, eu tenho uma informação e talvez você nos próximos dias já receba a ligação, não tenho mais esse envolvimento com o partido, né? E hoje é o secretário também nacional de portos. E ele dizia de nomes importantes, figuras importantes de Santos, e esse momento, secretário, gostaria que falasse o seu novo desafio de encarar uma secretaria que é estratégica. Quando a gente fala em Porto de Santos, eu comento muito aqui, o próprio secretário Adriano Leocádio diz, Santos é porto. Santos é porto porque aí conseguimos levantar os recursos para a cidade. Como é que você está encarando esse desafio? É exatamente isso. Quando a gente fala, Eduardo, de Porto de Santos, nós estamos falando do coração da cidade. É justamente de onde nasceu a cidade de Santos. A gente fala que é o coração da cidade, mas a gente também tem que entender a grandeza que é para o Brasil. Exato. 1/3 do nosso PIB passa pelo Porto de Santos. E isso é um bônus muito grande para a cidade, é um ativo valioso demais, mas também traz inúmeros desafios consigo. E esses desafios precisam ser superados para que a gente possa crescer cada vez mais. Logicamente, gerando emprego, gerando riqueza e fazendo com que o Porto de Santos possa se modernizar cada vez mais, traduzindo isso em eficiência. Por que a gente fala isso? Porto de Santos bate recorde a cada ano. Nós estamos falando aí de mais de 160 milhões de toneladas só no último ano. Ou seja, é um avanço muito grande. A gente, ano após ano, fala, pô, o Porto está estrangulado, a gente chegou no gargalo. E aí bate um novo recorde. E no ano seguinte a gente amplia novamente e bate mais recorde. Ou seja, o Porto tem uma vocação natural e ele tem hoje uma estrutura capaz de fazer frente a qualquer porto do mundo. Sim. É o maior porto da América Latina. Agora, desafios existem e a gente precisa superar. Parte deles passam pelo governo municipal, parte pelo estadual e parte pelo federal. E aí o que você colocou aqui faz muito sentido. A gente vive um momento de alinhamento muito importante. O ministro Márcio França é um ex-prefeito aqui de uma cidade da região, foi governador do estado de São Paulo, conhece a nossa realidade. Está hoje numa pasta que comanda o porto no Brasil. Por outro lado, o governador Tarcísio foi ministro de infraestrutura, Sim. conhece os desafios da logística no Brasil, que impactam diretamente o Porto de Santos, e hoje comanda o estado de São Paulo. Rogério Santos, atual prefeito, nós temos um ex-prefeito e deputado federal, Paulo Alexandre Barbosa, 8 anos aqui comandando a cidade, conhece os desafios todos, está em Brasília, fala diretamente com o ministro, com o governador, faz uma articulação importante para a cidade. Então, o momento que o Porto vive, em termos de relação institucional, é muito forte. E esse momento, considerado a questão dos investimentos externos, a questão de arrendamentos de áreas e de tudo aquilo que o Porto pode ter de avanço, é muito importante. Então, se a gente trocar isso em miúdos, quais são as dificuldades que a gente tem hoje? Acesso. De quem é a responsabilidade do acesso? O governo do estado de São Paulo. A gente tem uma terceira pista de imigrantes que já está atrasada, precisa melhorar. A gente tem a situação da linha ferroviária. Já foi feito no último governo do estado um avanço imenso através de concessões para que a gente pudesse ter um desenvolvimento maior. A FIPES hoje no Porto de Santos, já com o seu presidente estabelecido, já com a concessão montada, você vai ter um investimento interno para a malha ferroviária do Porto de Santos. O que significa isso? Menos gargalo, uma logística melhor. E isso você consegue fazer entregando mais carga para ser exportada ou importada. Você tocou um aspecto importante, Bruno. É claro que daqui a pouco a gente vai tocar em assuntos importantes. Eu fiz aqui o programa hoje, inclusive, olha que gostoso ouvir isso. É o Ramiro Ruiz,
Ele é do Porto de Itajaí, da área operacional, dizendo que está atento lá e tem 16 pessoas acompanhando o programa. Obrigado pelo carinho, pela atenção, e a gente aprende com vocês também. São portos que são diferentes, né? O Porto de Itajaí para o Porto de Santos tem uma similaridade muito pequena, né? Porque, inclusive, a própria manobra do Porto. Mas é interessante que, como eles dizem, nós tivemos um modelo de Santa Catarina que funciona, nós temos um modelo hoje do Espírito Santo, que é o primeiro a ser privatizado, e aí que eu entro nesse assunto. A gente tem vários temas aqui, até para desenvolver com os nossos convidados, e muita gente mandando aqui, eu fui fazer um compilado, né? E é sempre importante. Antes de entrar nos assuntos, só passar algumas informações, o pessoal está dando um bom dia, aqui é a Cristina Pereira também, da Ponta da Praia. É verdade, Cristina, em Santos o uso das máscaras nos estabelecimentos de saúde deixa de ser obrigatório a partir de agora. Eu acho que é uma medida interessante, medida certa do prefeito. A questão vacinal está aí, né, Bruno? É importante, a gente está cumprindo o esquema vacinal. Se no transporte coletivo já não há mais exigência, o Estado, inclusive, cortou isso e já seguiu pelas vacinas. Eu acho que Santos também tinha que acompanhar. Santos sempre é uma cidade, está sempre à frente dos temas. Exato, uma cidade de vanguarda. Acho que quando chegou a pandemia, esteve ali à frente, disponibilizou máscara, correu atrás de vacina, compreendeu todos os aspectos dessa questão, superou todos os desafios, sempre esteve com seu esquema vacinal acima da média do Brasil inteiro, e agora, com a população imunizada, é um momento de dar um novo passo. Eu só respondi a nossa ouvinte aqui, agora vai entrar um tema importante. Eu acabei de falar do Porto Espírito Santo. A gente tem, eu não vou travar, como muita gente tem colocado, que é o embate, claro, sempre há um desgaste entre o atual ministro Márcio França e o atual governador Tarcísio Gomes de Freitas. O governador tem uma visão, o governador quer a privatização da autoridade portuária. Lembrando que a gente aqui sempre explica para as pessoas que o Porto de Santos praticamente já é um porto privatizado. Os armazéns, os terminais são privatizados. O que não é a autoridade portuária, né, Bruno? E você deve estar trabalhando muito isso, é um fato. Mas vamos dar um exemplo aqui, que as coisas têm que ser muito bem pensadas. Eu não vou tomar partido nem do lado do ministro, nem do lado do governador. Acho que são pessoas inteligentes, pessoas preparadas e podem se envolver, desde que ouçam a cidade de Santos, ouçam o prefeito, ouçam o secretário, ouçam outros artífices desse contexto todo, porque, preste atenção, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários impediu um reajuste tarifário de 1.600% nos portos do Espírito Santo. 1.600%. Aí você vai falar, Eduardo, por que isso e para que isso? Estamos começando o programa, daqui a pouco você já não está fazendo striptease não, viu, gente? O pessoal já começa a ver na câmera aqui, é o nosso querido Marcos Muniz tirando apenas aqui o blazer. Então o pessoal tem maldade aqui, começa a ver tirar a roupa, já vai falar, não. Estamos no começo da abertura do programa aqui, o Marcos Muniz. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, tudo tranquilo? Excelente, cara. Dia. Já pegou esse trânsito meio maluco com chuva na nossa cidade? Início de semana, né, já Sim. Chovendo, mas expectativa sempre grande. Estamos aqui com o secretário Bruno Orlando, e eu estou passando a seguinte informação, nós temos aí o pessoal lá do Porto de Itajaí nos acompanhando, além do Ayrton Moraes, também tem o Ramiro Ruiz da parte operacional, mandando um bom dia aqui. E eu estou destacando um detalhe que eu estou dizendo aqui para o Bruno. Bruno, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários impediu um reajuste tarifário de 1.600% nos portos do Espírito Santo. A taxa de VTMIS passaria de R$ 1.103,50 para R$ 18.729,65. Aí você vai falar, Edu, e aí, o Brasil é um país que vive de aumento? Só para dar um exemplo. Hoje o Espírito Santo, Bruno e Marcos, é um porto que tem a sua diretoria, tem lá como a nossa SPA privatizada. Então, essa privatização tem causado alguns impactos positivos, mas tem deixado algumas sequelas, né? Essa, por exemplo, se não fosse o Ministério Público entrar, a Agência Nacional, impedindo, nós teríamos um aumento de 1.600%. Bruno, é uma coisa a se pensar que a gente entende, o próprio governador tem elencado que uma privatização seria positiva, já o ministro Márcio França não entende assim, e o Fabrício Perdomênico diz que poderíamos ter uma autogestão, para nem ser de um lado nem do outro. Então, são questões... Como é que o secretário de Portos e Santos está vendo isso? Vamos lá, a gente tem acompanhado de perto isso, tá, Eduardo e Marcos, bom dia. Quando a gente fala sobre privatização do porto, e é uma agenda muito defendida pelo Tarcísio,
ele diz respeito a 20 bilhões de investimentos. Tem o seu valor, obviamente, as agências reguladoras teriam um papel fundamental, por exemplo, para coibir um aumento de tarifa, como aconteceu no Espírito Santo, você bem colocou, e é o papel, de fato, da agência reguladora. Por outro lado, o ministro Márcio França tem colocado uma outra vertente. Ele não quer fazer a privatização da autoridade portuária, porque ele entende que é um trabalho específico do Estado, que o Estado não poderia terceirizar essa função. Eu acredito, e aí acho que a gente precisa, de fato, avançar o quanto antes, num modelo ou em outro. Por quê? O Porto não pode esperar. A gente está já há 3 meses de governo federal e não saiu a nomeação ainda do presidente do Porto de Santos. Sim. Tem uma preocupação muito grande porque a gente consiga avançar. O Fabrício Pierdomenico é um excelente profissional, você comentou aqui ao começo do programa, o secretário nacional de Portos, extremamente técnico, isso é um avanço demais. A gente precisa de pessoas técnicas tocando o Porto de Santos, os portos do Brasil inteiro, e é importante que a gente possa avançar em um modelo e em outro. Eu vou dizer por quê. A gente tem uma dificuldade muito grande em dragagem. E aí eu não falo só, você contrata uma empresa, ela fale, ou você tem um problema judicial. Esse tipo de dragagem, que precisa aqui em Santos, que é a dragagem de manutenção, ela tem que ser feita de forma perene. Não dá para você licitar um serviço, o segundo colocado judicializar e parar 6 meses a dragagem. Não dá para uma empresa ser contratada, falir e você não conseguir tocar. E a cada ano você ficar renovando ou fazendo um aditamento em contrato ou renovação, você trava o Porto de Santos. Você precisa, seja a privatização, seja a concessão do canal portuário, do canal aquaviário, colocar a dragagem dentro disso. Por quê? Você consegue trabalhar com mais eficiência. Um outro ponto, canal terrestre, que é a passagem terrestre, a gente tem a perimetral, que é a competência do governo federal. Ela toda hora tem problema de pavimentação. Por quê? Ora porque a empresa contratada falha, ora porque a licitação demorou, ora porque teve dificuldade judicial. Então, de judicial, quando eu falo segundo, terceiro, judicializar e parar todo o procedimento. Quando você faz uma concessão também terrestre, ou um pacote completo, aquaviário junto com o terrestre, você inibe esse tipo de problema. A contratação, ela funciona de forma mais suave e, obviamente, tem responsabilização e fiscalização do mesmo jeito. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala da estrutura mais robusta para o Porto de Santos, para que ele possa entregar melhores números. E, por outro lado, que os arrendamentos também aconteçam. A gente tem alguns terminais funcionando de forma precária, os seus arrendamentos sejam renovados a cada 6 meses, eles vão assim funcionando. É importante que a gente possa trabalhar com arrendamentos com período maior, porque o investimento é muito alto. Vocês têm terminais hoje com investimento de mais de R$1 bilhão, com dinheiro estrangeiro, que é importante para a cidade, importante para o Brasil. Quando você faz isso, você precisa de um mínimo de segurança. E quando você tem investimentos ali parados, sendo renovados a cada 6 meses, você não traz segurança para o capital estrangeiro. Então, a gente precisa ter arrendamentos com mais solidez para que a gente possa avançar. E me parece que tanto o governador Tarcísio quanto o ministro Márcio França concordam nesse sentido, que a gente possa avançar, trazer investimentos e modernizar o Porto de Santos. Essa discussão de privatização ou não privatização, eu acho que é uma discussão importante, mas que precisa ser superada. Sim. A gente precisa entregar rapidamente para o cidadão santista, para o cidadão brasileiro, paulista, um Porto de Santos batendo mais recorde, criando mais emprego e tendo mais eficiência na ponta. Marcos, essa colocação do secretário é importante, Bruno Orlandi, mas a gente tem alguns fatores a destacar, e da última semana eu fiz alguns contatos, fiquei a semana inteira em cima aqui, e a gente pode elencar, por exemplo, o TCU está questionando o governo sobre a privatização do Porto há algum tempo. Então, a gente teve aí um atraso. O presidente Jair Bolsonaro, antes de finalizar o seu governo, esperava ter feito a privatização, não conseguiu. Na ocasião, inclusive, o próprio ministro era o Tarcísio Gomes, hoje governador, e ele disse que, saindo ou não, é importante que nós tenhamos essa discussão. A gente tem uma relação que está sendo atribuída na semana passada, hoje, por exemplo, o próprio jornal Tribuna coloca, mas isso já na quarta-feira passada eu comentava aqui no programa, que é a relação Porto-Indústria para se criar empregos. Mas são aspectos novos a destacar. Como o Bruno colocou, é impossível nós, nesse momento, estamos finalizando esse mês, o mês de março, terceiro mês do ano. Sexta-feira acabou o mês, começamos abril. Aí vem 1º de abril, parece mentira, mas não é. Não temos ainda a nova diretoria da SPA. Então, essa relação Porto-Indústria, que está se falando tanto em Brasília, com o governador e agora aqui em Santos também, tem três pontos importantes a ser discutidos. É um pilar.
A nova direção da autoridade portuária, que segundo o ministro Márcio França, será elencada com a grande maioria de Santos, pessoas ligadas ao Porto, acham um ponto extremamente positivo, pessoas que conheçam o Porto. A segunda questão é a construção do túnel Santos-Guarujá, e aí tem 2 pilares. O ministro Márcio França Marcos diz que não precisa privatizar, que através de um novo sistema, ou de um sistema já conhecido, que a pouco a gente vai discutir também, né, para falar aqui no nosso programa, pode ser possível. Já o governador Tarcísio entende que a privatização é essencial para isso. E o terceiro pilar, que surgiu como uma novidade, mas que para muita gente não é tão fácil, mas pode sair, que é o Parque Valongo, entre os armazéns 4 e 7, entre a rua, para que você tenha uma ideia, Constituição e Riachuelo. Para quem conhece o centro de Santos, como muita gente assiste o programa e ouve fora daqui, então são dos armazéns 4 ou 7. Marcos, são muitos ingredientes para comentar, um programa recheado com muita coisa para a gente falar. Sem a direção da SPE, uma direção que tenha conhecimento do Porto, até para elencar isso para o governo, a gente já sai atrás. Sem dúvida. Primeiro, agradecer o convite, né, Virgília, Bruno, Eduardo, né, um bom dia a todos que nos assistem. Chover de guarda-chuva, né? Com certeza, né? Mas, Eduardo, nós temos aí um desafio muito grande, né? Isso mostrou mais uma vez que as agências reguladoras, elas fazem parte do nosso negócio. Sim. Né? Tanto a Anvisa, a ANTAC, a ANAC, né? Que realmente tem um protagonismo grande. A própria Anvisa, né, teve um protagonismo grande outrora, aí, por conta da pandemia. Acho que alguns brasileiros nem conheciam o que era a Anvisa, né, e ficaram sabendo que realmente existe várias agências realmente muito eficientes. Eu acho que, para mitigar qualquer efeito negativo para o usuário, para o cidadão, de forma geral, cabe a essas agências. Então, independente se você privatizar ou não, você precisa dar um caminho. De que forma, de qual local vai sair os recursos para isso. Né? Se falar hoje em projeto para Santos, do Concais, a mudança, será ótimo, né? Se fala do Porto Madeiro, mas é outra perspectiva, é outra área, outra cultura. Então, é totalmente diferente de Santos. Né? O projeto, eu acho que principal que a gente precisa, de certa forma, alancar e ter uma atenção muito grande, sem dúvida, é a ligação seca. Sem a ligação seca, de resto, nada faz sentido, Eduardo. Né? Você trava a cidade, a travessia de manhã ou à tarde. Então, a ligação seca é o primeiro projeto que precisa sair para a gente começar a pensar em evoluir em outras situações aqui na cidade. O secretário comentou, eu quero a opinião dos dois, e o próprio ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos, ele, na semana passada, ele citou marcos da regulação do porto. Seria importante para a gente aqui. O Bruno tocou num aspecto dos mais importantes, que é a dragagem. E aí o próprio ministro falou, uma dragagem por mais tempo, eventualmente, concessão da manutenção do contorno do porto com a dragagem feita assim. O ministro França também ele disse ser possível e ser mais rápido até, sem ser privatizada a autoridade portuária, de alguns alguns aspectos, ele cita que coisas públicas também funcionam, do ponto de vista do ministro, temos que respeitar também, mas podemos discutir aqui. Ele diz que podem ser eficazes se forem utilizadas como prioridade, por exemplo, para o túnel, uma PPI, que é um programa de parcerias de investimento. Secretário, já tem experiência como vereador, passando para secretário. Esses são 2 pontos de vista, o ponto de vista do ministro e o ponto de vista do governador. Mas existem alguns artífices aqui que entendem que a privatização seria interessante. Eu já entrevistei aqui economistas, eles dizem que a privatização vai dar celeridade, vai trazer progresso e vai trazer investimentos internacionais em grande monta. Eles dizem que o ministro não está enxergando isso. Talvez ele venha a enxergar lá, não sei, quero saber a sua opinião. Quando o ministro fala em PPI, que é o Programa de Parcerias de Investimentos, a gente tem as famosas PPPs, essa é uma PPI, também é o mesmo sentido. Claro que tem as suas diferenças, né? Pode ser esse o caminho, e mais, eu vou utilizar até uma ferramenta aqui do falecido que você conheceu bem, o secretário, ex-secretário de Logística e Transportes do Estado, João Taviano. Eu tive a oportunidade de conversar com ele 2 vezes, uma entrevista fantástica, e eu percebi a sua visão de uma terceira pista, já no complexo Anchieta Imigrantes, seria uma opção só para o Porto, e ele dizia, vamos chamar esse pessoal da logística para a gente conversar e fazer uma parceria com 2 modais, que é o rodoviário e o ferroviário. Tem trabalho para todo mundo, mas a gente viu que não saiu do papel. E agora a gente vê um ministro que entrou, não desfazendo, mas vamos dar um exemplo, mandar até bom dia para ele, o nosso querido André Alcini.
Nós somos o Complexo Andaraguá, que é um modal aeroviário que não sai do papel. São 18 anos de espera. E me parece, o túnel Santos-Guarujá, pelo que eu pesquisei, data de 40 o primeiro projeto. Estamos em 2023, Bruno. O Bruno daqui a pouco está começando a aparecer cabelo branco. Já está, né? Já está saindo. Já tá. Né? E aí o que acontece? Cadê o danado do túnel, Bruno? Então, eu vou falar da minha perspectiva, Eduardo. Diga lá. Eu acredito que dessa vez essa ligação seca saia. E eu vou te dizer por quê. Tanto o ministro Márcio França quanto o governador Tarcísio têm interesse direto na execução da obra. Eu acho que o Marcos falou muito bem aqui. A gente tem uma prioridade que é a mobilidade urbana e é um acesso às duas cidades secas. A gente precisa disso. Ontem mesmo eu peguei a balsa, estava um tempo ruim, a gente tem passagem de navio tem prioridade. Na época de temporada, você trava a mobilidade urbana dos dois lados e, obviamente, você também atrasa o Porto de Santos de alguma maneira. Os navios estão crescendo. Sim. Estão todos. Então, a gente precisa ter essa ligação seca. É inquestionável isso. Agora, sempre teve muita dificuldade quem pagaria essa conta. O município de Santos sempre quis, o município do Guarujá sempre quis, mas a gente tinha muita dificuldade de quem quer assinar esse cheque. E hoje, me parece que tanto o governador quanto o ministro querem realizar a obra. Inclusive, o governador fala, o governo do estado vai fazer a obra. E aí o ministro fala, não, o governo federal vai fazer a obra. Ou seja, os dois estão com vontade. Logicamente que para a gente, cidade, era muito interessante que os dois entrassem num acordo, saísse uma composição e isso fosse feito a 6 mãos. 2 do governo federal, 2 do estadual e 2 do município, ou 8, trazendo o Guarujá também para essa esteira, Sim, que é importantíssimo. sim. O secretário Adalberto, um grande parceiro. A margem do Guarujá também faz parte. Muito, e é importante que a gente possa construir isso juntos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que, tanto para o Porto de Santos, para que não tenha nenhum tipo de atraso em carga ou passageiro, quanto para a mobilidade urbana das duas cidades, o avanço é significativo. E hoje eu vejo vontade política tanto do Estado quanto da União, do governo federal, para que a gente possa avançar e ter essa entrega. Eu elenquei aqui, eu não vou deixar para o Bruno, vou deixar para o Marcos não está envolvido com política, e o Bruno faz parte do contexto. Me parece, posso estar errado, não sou dono da verdade, gosto sempre de aprender. Tem também, no fundo, uma disputa política. A gente percebe que o ministro tem o seu viés e o governador tem o seu. Vale lembrar e ressaltar que o ex-ministro Tarcísio veio de um governo que claramente tinha as suas diferenças com o atual governo agora do presidente Lula, que, por sinal, não viajou por impedimento médico à China. Ele está com uma pneumonia de grau baixo, mas que, segundo os médicos, exige recuperação. E um dos assuntos na viagem também seria portuário. Ô Marcos, quando eu elenco, nova direção da autoridade portuária, construção do túnel, Parque Valongo, vou acrescentar o Concais, que o próprio Fabrício esteve aqui conosco pouco antes de assumir a Secretaria Nacional de Portos, também está elencado ali, daqui a pouco a gente pode até falar, porque aí, só para dividir, né, do 4 ao 7, o Parque Valongo, do 1 ao 3, o novo Concais. Esse projeto está pronto, claro que tem aí uma dependência até sentar com a Prefeitura, eu lembro que o Fabrício citou aqui, a interlocução foi muito boa e faltavam alguns ajustes, mas não é fácil, você não pega o Concais, arranca do lugar e põe no outro, você tem que fazer muita coisa. Ô Marcos, essa questão política, o viés do governador de um lado e o viés do ministro outra, se entende que possa atrapalhar, e o próprio governador Tarcísio disse, se eu precisar eu vou direto na fonte, que é o presidente Lula. E o presidente se mostrou disposto a ouvir. O presidente falou, vamos tentar unir as partes, né? E me parece que houve já uma aproximação do governador Tarcísio com o presidente Lula para elencar esse assunto. Como é que tem sido a sua visão? Porque nós aqui da cidade do Porto é que percebemos, vai se atravancando. Nós tivemos essa semana que passou, mais uma vez o fechamento do canal do Porto, porque um grande navio deixaria o Porto. Então você tem impedimento de travessia de balsas. Eduardo, você foi muito assertivo na sua fala. O Estado de São Paulo tem em torno de 70 deputados federais, né? Na Baixada Santista são 5, né, que nos representam, né? Temos 4, né? Temos 4. Paulo Alexandre, efetivamente, né? O Mourão, a Rosana Vale e o delegado da Cunha, que é daqui, mas não está aqui, né? Ele está mais em São Paulo. Mas são 4. Eu acho que a gente poderia, nesse momento, pedir uma união desses, né, que representam a cidade. Concordo. Nós estamos com a Baixada Santista, são 9 cidades. Há tempos que se pede uma união das 9 cidades, sim, né? Sim. Uma ligação, uma mobilidade para as 9, que isso aí é fundamental. Uma cidade depende da outra, uma boa parte trabalha aqui na cidade de Santos, né, que é o polo de fomentação de emprego.
E foi muito bom você ter citado não só a questão política, atravanca o nosso desenvolvimento, mas agora é um elemento muito claro a judicialização de tudo, né? Então, o que se vê muito, todos provocam o Ministério Público, às vezes com motivos assim tão nada a ver com o projeto, né? E, de certa forma, atrapalha e atrasa todo um processo. Isso é muito ruim para quem realmente quer se empenhar e fazer com que a coisa aconteça. Então, quem perdeu. Agora é torcer para que dê certo. Nós estamos no mesmo avião, Eduardo. Se o piloto cair, nós vamos cair junto, cara. Então, acho que todos precisam entender que esse momento de união, e outra, Santos pode perder o time do negócio. Porque outros portos estão muito avançados. Exato. Muito avançados. Nós temos um problema que é estrutural, que é de canal. O canal vai... O de calado. O calado vai precisar sempre ter essa questão de dragagem, e outros portos já não. Então, o navio, ele simplesmente escolhe um porto que melhor me dá condição, melhor me dá produtividade. Essa é uma realidade. Então, alguns portos do Nordeste já estão começando a atuar com grãos. Sim. Né? Você tem a ferrovia já chegando na porta. Então, Santos não pode... O Estado de São Paulo, aliás, não pode perder. Ele já perdeu muito, e Santos também, em paralelo, por conta dos incentivos fiscais dados por outros portos. Nós perdemos muita carga de valor agregado nos últimos anos, mas muito, Eduardo. Perdemos muitas empresas para outros estados em função da redução de carga tributária. Então, é outro aspecto a ser pensado, porque em algum momento a redução da carga tributária significa que você vai ter uma arrecadação pequena. Muito pelo contrário, você tem uma arrecadação maior. Foi o que aconteceu no governo federal, que reduziu várias alíquotas. Trabalho com comércio exterior, reduziu várias alíquotas de tudo. Né? O adicional sobre o frete da Marinha Mercante foi que eram 25%, eu costumo falar 25%, isso não entra como imposto, é uma contribuição. Sim. Foi para 8%, reduziu para 4%, depois voltou para 8% no atual governo. Então, isso aí tudo, ele chega na prateleira do supermercado, Eduardo. Você tem razão. Todo esse custo Brasil que se fala, o que se vê assim, o Estado... Ele cresceu muito, você tem 37 ministérios, você não observa de forma alguma, a ministra de Planejamento já se falou, ela recebeu com superávit de 50 milhões e já indica que terá um déficit de 190 bilhões. Recebeu com 50 bilhões de superávit. Ela já indica que será 190 bilhões de déficit. Então, para você ter ideia de como se falar. Taxa de juros não se faz com uma canetada, é o mercado que te traz. Então, assim... Em cima do que você está falando, Marcos, a gente vai do nosso primeiro intervalo, só quero até mandar um abraço pelas palavras também, o auditor fiscal da Receita Federal, que esteve conosco aqui, o Ailton Ribeiro, um abraço para ele. Opa, e foi muito bem recebida a entrevista dele em vários pontos do Brasil, e o Marcos já foi feliz, Bruno, para você ter ideia, o Ailton é de uma capacidade, ele também é diretor do Sindicato de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e ele falou sobre a reforma tributária. Se não for feita com muita atenção, ao invés de pagarmos menos ou pagarmos justos, poderíamos ter uma elevação de mais de 200% nessa carga tributária. E aí o pessoal de Itajaí já manda aqui, o Marco Aurélio, a Simone, a Ana Cristina, o Ribeiro Mota, também o Wellington Moura, o Acácio Dias, todos eles acompanham lá no Porto de Itajaí, dizendo que o Marcos tem razão. Ele disse que só o Porto de Itajaí só não ganha do Porto de Santos pelo tamanho, mas pela operacionalidade já tem um grande movimento, e se as autoridades portuárias de Santa Catarina acordarem, entenderem o Porto de Santa Catarina, ou os portos, na verdade, está citando aqui, os portos de Santa Catarina, podem brigar sim, com todo respeito ao Porto de Santos, não estamos querendo tirar a primazia do Porto de Santos, que é um porto fantástico. Perdi aqui um pedaço, deixa eu voltar aqui. Porém, nós temos aqui uma viabilidade muito grande. E mais, os grandes armadores, não sei se vocês citaram, a gente não citou ainda, mas o Marcos, que tem conhecimento, pode falar junto com o Bruno depois do intervalo. Já tem 74 navios com o maior porte do mercado sendo produzidos e em breve estarem em operação. Esses navios, se não tomarmos cuidado, não entrarão nos grandes portos brasileiros, porque a dragagem tem que ser essencialmente feita por profissionais e não a toque de caixa. Então, o Porto de Itajaí tem sido estudado rapidamente para mudanças até nas manobras. Já o Porto de Santos, vocês estão aí brigando com a questão da dragagem. As autoridades precisam ser rápidas, céleres, que senão perderemos
competitividade. É isso mesmo. Às 9h05, nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Na volta, muito mais aqui com o Marcos Muniz, empresário da área portuária, logística, despacho de aduaneiros também, e também com o secretário, né? Deixa eu passar aqui a nomenclatura certinho, porque o pessoal guarda a nomenclatura certinho. Então, antigamente, nós tínhamos o secretário de Portos, não é mais. Secretário Municipal de Assuntos Portuários de Santos. Veio acompanhado de uma assessora. Quem é a assessora? A Thaís. Você vê que ela chegou antes para fiscalizar se você chegava no horário, viu? Ela chegou antes. Chegou também 2 minutos antes, né? Mas chegou. A mulherada chegou. A gente vai ao nosso intervalo, na volta muito mais aqui. Nós vamos discutir muito mais essa questão portuária. Eu coloquei que o Ministério Público firmou um acordo para a revitalização de armazéns históricos e a construção do Parque Valongo. Só que, o secretário sabe disso, tem muita coisa aí por trás para até chegar. Será fantástico se sair. Eu torço demais que saia o novo Concais, que a dragagem seja feita de uma forma correta. O túnel, o Bruno está mais otimista do que eu. Eu quero ter esse otimismo ampliado. Quero ter mais ampliado. Mas vamos esperar. Vamos ao intervalo, a gente volta aqui na Rádio Star News Santos, no YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, nosso canal Ponto a Ponto, ao vivo. Na volta, vou falar para vocês os nossos anunciantes também, como a própria M. Muniz, né? M. Muniz Logística. Marcos, quantos anos da M. Muniz no mercado já? Tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. É isso. Foi fundada no Rio de Janeiro, a nossa empresa. Depois... Ela é carioca, então? Mas ficou agora com viés santista. Mas eu sempre cresci em Santos, né? Estudei em Santos, toda a minha vida profissional foi em Santos e foi um acaso eu ter aberto no Rio de Janeiro, até porque os órgãos anuentes eram no Rio de Janeiro, né? O MEDIC, e eu tinha muito envolvimento na questão da consultoria, e por um acaso eu abri a empresa lá. Mas assim, inclusive, já que o Marcos falou, nós vamos para o intervalo aqui, e eu vou deixar daqui a pouco aqui o institucional da própria M. Muniz, para você curtir aqui um pouquinho mais de 2 minutos, que a gente tem esse institucional, e é importante para as pessoas entenderem como funciona todo esse trabalho aqui da M. Muniz para toda a região. Nós estamos aqui com o nosso caderno Porto Empresas e Negócios, dessa segunda-feira. Daqui a pouco a gente volta, está aqui, Porto Empresas e Negócios, a gente volta depois do nosso intervalo, ao vivo. Diga lá, Virgínia. O de Adilson Luiz, o primeiro estudo é de 1927. Pronto, está aí, Adilson. Obrigado. Até falo, quem tem ouvinte inteligente não precisa nem ficar com... Não precisa do Google. 1927. Eu não era nascido, o Bruno muito menos, o nosso Marcos também não era. Todo mundo está aqui, ninguém era nascido. Então, quer dizer, ufa, faz tempo, hein? Agora a gente está torcendo aí. Otimismo não nos falta. A gente vai intervalo e volta já aqui pela rádio Star News Santos para todo o planeta. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Do veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca.
Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9 horas e 12 minutos aqui com o nosso Ponto a Ponto ao vivo nessa segunda-feira. Hoje, segunda-feira, presta atenção, hein? Não vão menosprezar aqui o que eu vou falar, hein? Hoje sabe o que é hoje é o dia, secretário Bruno Orlandi e Marcos Muniz? Hoje é dia do circo. Sabia que alguém ia dar risada. Mas é o circo verdadeiro, aquele do picadeiro, que levou tantas alegrias. Mudou demais, né? O circo mudou demais, mas é arte pura, a arte de rua, a arte circense, uma tradição do Brasil. Então, hoje é o dia do circo, né? Que homenageia aí todos aqueles que trabalharam com a arte circense em todas as formas de entretenimento para a população. E hoje também é o Dia Mundial do Teatro. Então, para aquele que gosta de teatro, aquele que faz teatro, hoje é o Mundial do Teatro também, né? Só dar umas dicas aqui dos nossos oferecimentos, né? Senão não estaríamos no ar. Uma delas, a M. Muniz Logística, soluções em comércio exterior, como disse o Marcos, há mais de 20 anos, surgiu no Rio de Janeiro, mas se espalhou por todo o Brasil. A M. Muniz hoje, com expertise, com uma equipe pronta, com muito conhecimento, faz com que a sua carga vá para o destino final ou venha para o Brasil com muita qualidade. O Marcos sempre cita aqui, quando o empresário tem dúvidas de fazer o seu transporte, seja lá qual for o modal, é só consultar a equipe da M. Muniz, vai ter ali valores de impostos, taxas, se vale a pena. Aquela história, né, Marcos? O sujeito monta uma loja e fala assim, pô, vou importar xícaras, canecas e mesas da China. Se ele não tiver um conhecimento, o lucro dele ficou no navio. Planejamento, isso é o essencial, aliás, em qualquer negócio, mas a importação não é para amadores, né? Então, você precisa ter um cuidado muito grande, que todo esse capital aí que você vai investir, pode ser que você perca, né? É só ligar 013-469-8686 ou acessar aqui, ó, gente, está aqui, ó. Você pode colocar aqui, ó, emunizlogistica.com.br, acessa o QR Code, vai ter informações. Está dentro da empresa com isso, né, Marcos? Com todas as informações. E tem um material novo já que vocês já produziram. Sim. A empresa ela tem algum tempo a certificação OEA, temos o ISO, o SASMAC, e agora estamos também em fase de auditoria para a Anvisa, né, que é transporte de medicamentos e saneantes. Maravilha. Isso é importante, que é mais um selo de qualidade da empresa. É isso aí. E vamos dar um destaque também da Forte Vistorias Automotivas. Precisa fazer vistoria para vender o seu carro? É com a Forte Vistorias Automotivas, que está em 5 endereços. 4 na Baixada, Santos, Joaquim Tavram 41, Antônio Merique 230, São Vicente, Ademar de Barros 2765 no Guarujá e também Roberto Almeida Vinhas 935 na Guilhermina, na Praia Grande. E também tem a unidade 5, né, que fica em Mogi das Cruzes, lá na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 149. Agora, se você quer morar em Santos, quer fazer negócio, quer investir, faça como tanta gente tem feito, né? A G Plus, onde a qualidade faz a diferença, literalmente quem está há quase 36 anos no mercado, firmou esse propósito. A qualidade faz a diferença. Então, por exemplo, esse residencial aqui, ó, está quase todo vendido.
é o Mykonos, Ricardo Pinto 63. Lá atrás de mim no monitor tem um comercial, o vídeo dele, o Mykonos. Tomada para carro elétrico, todas as áreas de lazer, não tem garagem brigativa, viu? É garagem privativa. Você tem 2 vagas, chega lá e estaciona no seu carro, sem briga, você e sua esposa. Então, aí de onde fica? Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Como é que eu faço para conhecer? Eu não sou de Santos. Acesse engplus.com/Mykonos. Mykonos como Mykonos na Grécia, do mesmo jeito se escreve, tá? Esse é o Mykonos. Ah, Edu, tem um outro aí? Tenho mais 2. Tem esse aqui, ó. Esse aqui é o mais um. Esse aqui é o Ilha de Malta, esse aqui fica a uma quadra da praia, na quadra da praia, na Mendes Coca de 32. Ele começou a construir em outubro, vai levar os seus 40 meses de construção, mas é lindíssimo. Uma vista de toda hora de Santos, São Vicente, Guarujá, é maravilhoso. Uma planta fantástica da Cecília Passarelli. Quer conhecer? Então acesse aí, engplus.com/Malta. Essa é a famosa Ilha de Malta. Agora você fala assim, poxa, Eduardo, eu ainda não tenho esse pique para comprar esse tipo de apartamento, que eu sei que Santos, os apartamentos são maravilhosos. Mas tem uma outra possibilidade. A gente está falando de inovação, o secretário Marcos, e a Engelife, que é a caçula do grupo Eng Plus, trouxe isso aqui, ó. Esse residencial, o Piazza Torino. Ele é o primeiro conceito smart da Baixada Santista e de Santos. O que vem a ser o conceito smart? É um conceito onde você tem plantas menores, mais completas, com tudo entregue, com work, são de jogos, são de festas, pet place, tudo que você vai ter, área de quiosques, toda, apartamentos com piso frio, tudo. Você só vai entrar com você e com seus móveis. A partir de 327 mil você tem uma unidade para comercializar no Piazza Torino da Engelife, que usa o mesmo trabalho. A qualidade faz a diferença e em 36 meses a expectativa de entregar esse lindo prédio na rua João Alfredo, próximo a Afonso Pena. Como é que faz para entrar em contato? @Engelife Construtora ou www.engelifeconstrutora.com.br. Você vai mergulhar literalmente nesta maravilha aqui, ó. O único conceito smart da cidade de Santos para você também, né? Depois eu falo os nossos outros apoiadores, como Rolando Hammer Martelinho de Ouro, Tintas e Tintas, a loja que mais tem tintas da Baixada Santista, Mecânica Eleomar, M Rocha Contabilidade e Garagem DT, ó. Tá chovendo, né? Ó. Rafael lá na Sota de Araújo, ali pertinho do fórum, ampliou 3 vezes maior o seu espaço, está pronto para receber você, deixou seu carro lindo, lindo, lindo. De volta com os nossos convidados de hoje, nós estamos aqui com o Bruno Orlando, secretário municipal de Assuntos Portuários de Santos, e o Marcos Muniz, empresário. E aí, Marcos, Bruno, a gente pega aqui, por exemplo, né? No final de semana, muita gente, pô, Eduardo, mas vai sair mesmo esse negócio bonito aí? Parece lá da Argentina, eu diria que é mais bonito que da Argentina, Porto Madeiro, né? Claro que lá tem restaurantes, mas é tudo uma questão de espera. Segundo um pássaro me disse, né? As coisas estão bem encaminhadas, mas melhor que o secretário, Marcos, do que o pássaro para me dar informação que não, né? Mas vamos lá. O Ministério Público firmou um acordo para a revitalização dos armazéns históricos e a construção do Parque Valongo do Porto de Santos. Armazéns têm proteção do patrimônio histórico e cultural. Sim, a gente já comentou isso aqui. Portanto, para que o projeto saia do papel, as obras sejam autorizadas, serão necessárias audiências públicas, que isso também a gente sabe que é normal dentro desse processo, e autorizadas pelos órgãos de competência pública ainda. No caso, os órgãos de proteção como o Condefasa, também o Condepasa e o IFAM, para o andamento dos trabalhos. Secretário Bruno Orlandi, segundo o SAP, o senhor tem bem informações aí, informações novas. São boas as informações, poderemos ter em breve, do 4 ao 7, essa revitalização, e eu acho que, inclusive, um ressurgimento importante para o centro de Santos? Com certeza. De fato, as informações são excelentes, Eduardo. A expectativa é que em breve a gente possa fazer grandes anúncios nesse sentido. Os trâmites burocráticos estão praticamente todos superados. A perspectiva de investimento significativo na área para que a gente possa revitalizar, transformando aquele local no Parque Valongo. É um local onde nasceu o Porto de Santos, é o Valongo. Durante muitas décadas ele tem servido a despropósitos até na região, né? Enfim, uma área degradada, uma área que propicia a prática criminosa, e com essa revitalização a gente coloca o Parque Valongo num outro patamar, onde a gente terá um parque público, onde terá uma praça para receber as pessoas, não só da região, mas de outras regiões da cidade, onde a gente consegue trazer, inclusive, eventualmente, ou um restaurante, ou uma área de exposição, uma área de eventos,
que seja integrado, de fato, com o Valongo. A gente não pode esquecer que naquele local está a Secretaria de Turismo, ali as pessoas pegam o bonde, o Museu Pelé está na frente, então é uma área importantíssima para a questão turística do município de Santos. E isso é um avanço, porque há muito se tenta, não falo só desse governo, do anterior a ele, muito se tentou, e hoje a gente está a poucos passos de fazer uma entrega significativa desse primeiro passo. Então, o objetivo é nobre e a perspectiva é enorme de que a gente consiga fazer entrega de mais equipamento para o município de Santos. Ô Marcos, mediante a fala do secretário, a gente percebe, eu vi o projeto, a gente comentou, até chegou a mostrar aqui, o projeto realmente é bonito, é um projeto inovador, é um projeto que vai trazer ali, tirar aquele abandono daqueles armazéns, a gente falou do 4 ao 7, e ainda parte deles ali, do 1 ao 3, a possibilidade do novo complexo Concais, mudando de local, saindo de onde está hoje atualmente, que tem servido com certa eficiência, mas mudando. Nós poderíamos ter uma revitalização total daquilo ali, que será muito importante para o porto, muito importante para a cidade, para a região, não só como atrativo turístico, mas também para dar uma visibilidade, um movimento maior para o centro. Agora, a gente sabe que depende, o próprio Bruno citou, de alguns aspectos. Me parece que, então, está bem encaminhada essa possibilidade. O Concais já não. O Concais tem uma questão, o próprio governo federal tem que tratar. O Fabrício Perdomênico, antes de assumir, era o seu escritório, era a Agência Porto que vinha fazendo desenvolvimento desse projeto junto com o Concais. Em princípio, as informações eram boas. O Concais vinha com bom entendimento. O Fabrício fez questão de citar aqui que o próprio entendimento com a prefeitura foi fantástico. Todas as reuniões foram muito produtivas, mas dependiam Concais, prefeitura, do governo federal. Então, Marcos, a gente depende muito de autoridades. Nós temos um novo governo. Estamos num novo governo que, em alguns momentos, tem causado uma certa espécie nas falas, né? Mas a gente sabe que isso é um processo todo de filtragem, né? A gente tem que filtrar para ver o que vai acontecer. Mas é imprescindível para a cidade, quando a gente elenca este parque Valongo, a gente fala em Concais, a gente fala em travessia Santos-Guarujá, a gente fala, quem sabe, o túnel Zona Leste, Zona Noroeste, a gente fala em tanta coisa importante para Santos, mas isso era para a região, né, Marcos? Sem dúvida. Com relação a... É concessão o cais, cara, a parte. São todas concessões. Então, se chegar algum momento que será licitado novamente, e aí outra empresa vai assumir, né? O Concais, eu acho que ele tem mais 10 anos, né, de concessão. Então, ele tem um estudo todo para mudar. Você não muda um armazém assim como se muda numa residência ou uma estrutura toda para receber o turista, né, embarque e desembarque. É outro assunto. Agora, com relação ao projeto, muito me preocupa como operador do Porto Santos, porque não se falou carga e descarga de caminhão na região, não se falou como os caminhões irão passar ali naquela área, né? Então, precisa ser um projeto que entenda que existe uma outra atividade, que é a atividade de transporte rodoviário de carga, que vai passar por ali. Então, assim, quando você constrói toda essa alternativa de projeto sem pensar numa outra atividade comercial, uma outra atividade que realmente é protagonista em Santos, que é a portuária, Santos é porto, primeiro lugar, segundo lugar porto, terceiro lugar porto, né, Eduardo? Não existe absolutamente nenhuma outra atividade que consiga superar a empregabilidade do porto. Então, precisa pensar com muita responsabilidade o que se vai colocar ali. Isso me preocupa, Eduardo, você colocar numa região ali no meio do porto, né, um parque, e o caminhão vai passar por onde? Já existe um grande funil na cidade, porque a única pista de rota é a perimetral. Sim. Né? Você não vê, qualquer evento que aconteça de parada, não existe outra saída senão a perimetral. Então, nós estamos afunilando a saída, que é muito temerário para a cidade. Você não tem outra saída de caminhão, você não tem... Aconteceu esse evento da Ultracarga há algum tempo atrás, todos os caminhões tiveram que ir eu chamo Maria Patrícia, que eu sou um pouco velho, né, que é do colégio ali, mas assim, todos os caminhões tiveram que seguir aquela rota. Sim. Né? E quem lembra muito bem, ali sempre foi rota de caminhão. A cidade inteira circulava caminhão. Então, assim, o que me preocupa é o projeto ser feito apenas para atender a questão do turista, né, esquecendo que nós temos uma atividade que produz emprego.
Então, é sempre bom, acho que os partícipes desse projeto, que deve ser muito lindo, o projeto é o Glaucus que está acompanhando, né, que apresentou. E... não sei se o secretário tem alguma informação em relação a isso, seria importante ouvi-lo. Exatamente. A sua lembrança realmente é importante também, né? Isso é fundamental, porque você precisa alancar. Porque, vai falar Porto Madeira. Eu tive várias vezes lá no Porto Madeira, é totalmente diferente do que a gente quer colocar aqui. Primeiro que lá é uma entrada de um rio, né? A nossa é totalmente diferente do nosso esqueleto aqui de cidade, né? Nós estamos O Bruno vai falar depois, eu vou pegar o cabo aqui, eu vou projetar para você, porque já tem gente mandando aqui, a Márcia Gouveia mandando bom dia, parabéns pelo programa, é importante discutir esses assuntos, quando se fala em Parque Valongo, o centro, um urbanismo geral para a região, o progresso, será interessante, mas ver a viabilidade. Secretário, o Marcos elencou um aspecto importante, quando a gente fala em nova diretoria da autoridade portuária, essa nova diretoria vai ter essa sensibilidade de sentar e conversar. Como disse o Marcos, nós somos parte interessada em ver isso, porque é uma área degradada do centro. A gente percebe que a prefeitura tem feito ali algumas obras muito próximas ali, a gente pega aquela região, porém o todo faz falta, né? Quando a gente fala aqui, aquela área toda revitalizada, vai ser importante. Agora o Marcos tocou o aspecto, e o Fabrício dizia, mudar o Concais, falando ou no papel é fácil, na prática a gente precisa de muitas obras, né? Quando você fala em levar um navio para aquele local, ou alguns navios, você tem que ter ali espaço para aquele modal funcionar, você tem lá um fluxo de pessoas que vão entrar e sair, carga e descarga de tudo quanto é produto para o navio. Então, até comentava aqui, junto com a própria prefeitura, ele disse, olha, para fazer um Concais ali, da parte do Concais é fácil, você vai fazer e vai montar, agora a infraestrutura é difícil. Agora, pegando já esse mote, ô Bruno, de um lado para o outro, você tem na mesma sequência aqui, o Parque Valongo, quem sabe o Concais. E aí o Marcos colocou, você está no meio de um porto, na parte de cargas, que é tão importante. Como é que vão conviver isso, no seu entender? Vamos lá, é exatamente isso que o Marcos falou. A gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem para poder fazer todas as previsões necessárias para que o fluxo não mude. E isso está sendo feito, viu, Marcos? Até para te tranquilizar. Nós sabemos hoje a importância do modal rodoviário para o Porto de Santos, isso tem que ser considerado e tem que ser relembrado em todos os aspectos. Não há possibilidade de deixar em nenhum momento mais difícil, pelo contrário, tem que facilitar essas previsões, todas essas iniciativas têm que ser aproveitadas para fazer de uma vez só, e a perspectiva é que a gente possa, com a mudança, se de fato acontecer, melhorar a condição, porque hoje o terminal de passageiros também está no meio do porto. Sim. Não é uma novidade, ele já está lá. Exato. Agora, fazer de uma forma que não tenha nenhum tipo de problema para quem está operando o modal rodoviário. A gente sabe que ali passam caminhões, ele sabe da perspectiva. Agora, existem alguns mecanismos da área de mobilidade urbana, na área de desenvolvimento urbano, que você consegue superar, sem atrapalhar nenhum tipo de tráfego de caminhão. Então, a perspectiva hoje é que a gente possa entregar isso o quanto antes. Obviamente, o Parque Valongo é a primeira etapa. A segunda etapa é uma decisão do governo federal, se haverá ou não a mudança de terminal de passageiros para o local. Agora, a gente tem uma perspectiva muito grande de conseguir fazer uma entrega boa para a cidade, sem impactar de maneira nenhuma o modal rodoviário. Por quê? Porque o modal rodoviário hoje faz a maioria do transporte de carga do Porto de Santos. E eu volto a dizer o que falei aqui no início da nossa entrevista. Porto de Santos é o coração da nossa cidade. Nós temos que trabalhar para facilitar cada vez mais o escoamento de carga, a geração de emprego, o desenvolvimento econômico da cidade, e não de maneira contrária. Então, nosso objetivo é, com essas intervenções, somar cada vez mais e ter uma melhor entrega, que, obviamente, no final, significa melhor qualidade de vida para o cidadão santista. Só para entender, o secretário Bruno Orlandi, em relação a esse projeto, hoje a gente sabe que é uma área, aqueles armazéns pertencem à União, pertencem ao governo federal, seria uma concessão, seria repassando isso para o município, seria assim que funcionaria, mas existem órgãos competentes aí que você até citou, Condepasa, IFAM, que tem que participar disso, liberando, autorizando isso, né? Mas, em contrapartida, Marcos, como o secretário está dizendo, a gente tem aí um porto que está trabalhando. Eu vou depois do intervalo e vou projetar, porque tem aqui a Inês Maria dizendo, eu não conheço esse projeto. Vou mostrar aqui para vocês, mas é importante dizer. E aí citar
que essa nova diretoria da própria autoridade portuária, que deve assumir nos próximos dias, a gente espera que isso aconteça, a Casa Civil, junto com o ministro Márcio França, estão analisando alguns nomes, espero que sejam bons nomes aqui, segundo o ministro, serão importantíssimos nesse processo, porque conhecem a região e conhecem a cidade. Espero que seja assim, porque nada contra, mas quando você traz uma pessoa, por exemplo, do Nordeste para cá, nada contra, gente, entenda o que eu estou dizendo, ela não conhece o nosso porto, ela não conhece a nossa região, né, Marcos? Aí leva um ano para ela conhecer e entender. Quando ela conhecer e entendeu, por algum motivo, substitui. Pronto, lá vai mais um ano para entender. Que eu repito isso sempre, vocês vão lembrar, nós tivemos um presidente da autoridade portuária, uma vez foi convidado para um evento e um almoço no Gonzaga, ele perguntou se precisava ir de helicóptero. Da Rodrigues Alves até o Gonzaga, não precisa de helicóptero, né, Marcos? Ah, sem dúvida. E nós tivemos esse exemplo, um engenheiro que estava justamente na secretaria do Glauco, né, falando sobre o porto, né, então eles descravavam áreas que eram... Participou bem, né, Bruno, da lambança que eles fizeram. Descravava imóvel dentro da zona portuária, então o cara que estava dentro da zona portuária, ele estava proibido da sua atividade, simplesmente que ela achou que o eixo de manobra do caminhão não faria naquela rua. Só que a pessoa veio de Curitiba, o porto próximo a Curitiba fica a 110 quilômetros, né? Curitiba é maravilhosa, uma cidade linda, mas assim, Pomedouro, você vai lá, você vai comer polenta ou frango assado, não é isso? E não tem nada a ver com a cidade de Santos. A topografia, a cultura, não tem nada, absolutamente nada. Pegando um paralelo de porto, nós temos um exemplo do Porto do Rio de Janeiro, que é na Rodrigues Alves, no centro do Rio de Janeiro. Aquilo ali ficou fantástico, a Praça Mauá, quem conheceu outrora, aquilo ali era bem complicado para o turista descer ali. Então se construiu o Museu do Amanhã, se construiu uma parte de atracadouro dos navios, depois tem a roda gigante e o aquário. Então pegou um trecho do porto, mas um trecho do porto que desativados. Então você não tem ali a transposição. Interferiu na atividade portuária um pouco, mas deixou uma outra parte do porto para funcionar como carga e descarga de navios breakbook. Isso aí foi importante. Mas assim, Bruno, o carioca reclama, porque aquilo ali é muito bom para o turista. Para o carioca, gerou subemprego, né? Então, eles reclamam o carioca de verdade. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, primeiro destino turístico do Brasil, né? Então, é diferente. Sim. Foi bem pensado, realmente é uma obra maravilhosa no centro, mas até o momento não se viu nenhum retorno. Tá? Para o carioca, estou falando para quem vive na cidade, para quem precisa, não para quem vá a passeio. Então, me preocupa se o projeto não for de forma assim bem feita a contemplar as outras atividades econômicas da cidade. Você pode excluir uma atividade econômica da cidade, uma atividade realmente que faz parte, né? Qualquer um que entenda um pouco de empreendedorismo sabe que a servitização é um negócio que precisa ser aplicado em qualquer negócio. É você incrementar uma atividade que você já domina, você já tem na sua cidade. Exato. Por exemplo, por que não se coloca o projeto do PDZ, né, que é o desenvolvimento de atividades portuárias, atividades industriais dentro do porto? Sim. Né, que seria importantíssimo. Sim. Né, que é isso no porto do Pecém foi colocado. É industrializado, é embarcado, é exportado, então tudo num lugar. A cidade é aquilo que nós falamos no começo, relação porto-indústria. Exatamente. Nós temos uma indústria aqui, Cubatão, Sim. A única usina, acho que do mundo que tem um terminal portuário. Então, assim, as coisas estão tão próximas e nós estamos perdendo o time do negócio. Sim. Outros portos já estão mais além e nós ficamos discutindo aqui coisas assim que não faz sentido. Importante, a gente vai em intervalo, o Bruno aqui acho que ele já percebeu, e que é interessante, a gente tem ali, até explicar para o pessoal, quando a gente fala assim, Santos é a margem direita e Guarujá é a margem esquerda, porque a gente olha da saída para fora, não da entrada para dentro. Mas o Guarujá reivindica, que só se fala Porto de Santos, mas, peraí, mas a margem esquerda chama-se Guarujá e não Santos. Isso que o Marcos colocou é importante. Nós temos áreas ocupadas para lá. A gente vai em intervalo. Eu acho que o Marcos matou uma questão e matou uma charada. O grande mote, né, o Bruno, claro, revitalizar, trazer vida para aquela área, é bonito, é interessante. Você sobe ali o Monte Serrato, você olha para aquela imagem, é horrível, né? O turista fica com a impressão ruim.
Mas seria o grande mote, secretário, a gente vai para o intervalo e na volta vamos mostrar esse projeto aqui, e o secretário vai falar, seria o reaquecimento da economia do centro, trazendo empresas, porque a última tentativa, que na verdade foi do próprio Partido dos Trabalhadores que está aí como governo, não, que a Petrobras vai trazer 5 torres para o centro, nós vamos ter grandes empresas chegando e não se consolidando. Foi um grande estelionato para a cidade de Santos. Tem jovem até hoje com um diploma de gás e óleo que não consegue... e gás. É isso aí. E nada foi feito. Trabalhando no caminhão da Ultragás. Ou no Uber, né? Então, assim, foi um grande estelionato para a cidade. Então, nós ficamos esperando isso tudo e o participe da Prefeitura de Santos, um legislativo, foi essa questão do zoneamento da cidade. Foi descravado esses armazéns, eu volto a falar, esses armazéns estão vazios, porque é proibido colocar a atividade de carga e descarga. Então, todos esses armazéns que estão abandonados é em função do legislativo ter colocado uma lei expulsando a atividade. Então, você não pode colocar um alvará de funcionamento nesses armazéns. Então, qualquer um munícipe que vê de fora, nossos armazéns abandonados, poderiam construir uma residência, tudo mais. Ele está abandonado porque é proibida a atividade de carga e descarga. É bem simples. Então, para ficar bem claro para o munícipe, essa área degradada é porque não permite atividade. Eu acho que você falou uma coisa, nós vamos ao intervalo, eu vou deixar com o secretário, que também, né, aquela história, não deixa de ser vereador, porque tem expertise para isso. Quem sabe nós podemos ter uma fusão. O mercado mundial está um pouco travado, a gente tem uma crise hoje difícil. Quando a gente fala economia americana, economia alemã, nós tivemos aqui na sexta-feira com o Luiz, que mora em Portugal. Portugal vive uma situação difícil, a gente vê vários países, mas é para se pensar. E aí, por exemplo, nós temos o Parque Tecnológico, né, secretário, que está ali pertinho, no centro, e poder ter uma função importante interligando com o centro, justamente com essa celeridade que a gente quer para que as obras aconteçam. A gente vai ao intervalo, às 9h37, com a parte final do programa, falando muito sobre isso. E aí eu quero que tanto o secretário como o Marcos fale da autogestão, que está sendo proposta pelo Fabrício Perdomênico, porque o Fabrício percebeu, o ministro tem um pensamento, o governador tem outro, eu tenho que ter o meu, né? Só que eu acho que ele vem no meio, aquela história, né? Quando a gente vai na loteria esportiva, você vai vitória de um, vitória do outro, empate. Então, eu acho que o Fabrício falou assim, vou ficar no meio para ficar empate. Mas eu acho que a autogestão, e ele disse, eu não sei se o Bruno deve ter com certeza, que a participação no município é essencial. O município tem que ser um termômetro. Porque o porto não está solto, né, Marcos? O porto pertence à cidade. Como diz o Leocádio aqui, quando diz assim, a cidade não está de costas para o porto, nem o porto está de costas para a cidade. A gente tem que se irmanar, todos nós, população, Câmara dos Vereadores, Prefeitura, a gente vai falar isso. Posso acrescentar também? Diga. Bom, todo mundo precisa de feira e de caminhão, mas ninguém quer estar na sua porta, mas né? Aí não quer na porta. Não quer na porta, mas todo mundo precisa da sua feira e o caminhão é que leva tudo que você coloca na sua geladeira. Eu digo que a inteligência, a gente fala muito hoje em dia em inteligência artificial. Vamos usar a inteligência humana primeiro, depois a gente usa a artificial. Vou pegar o exemplo aqui do Roberto Barroso. Ele diz assim, Eduardo, eu tenho vários projetos da construtora da Inge Plus. Toda vez que eu vou aprovar um projeto, eu penso primeiro do que? Na área, porque não dá para construir sem ter área. Mas eu faço o quê? Viu, Bruno e Marcos? Eu compro um terreno bem longe do porto, porque eu não quero interagir com um problema, eu quero interagir com uma solução. Então, se eu compro uma área muito próxima, eu tenho certeza que daqui a pouco o meu prédio pode ficar excelente, mas eu vou ter problemas com o local, com a questão portuária. O porto lá está há muito mais tempo do que eu e a cidade chegou junto ali. A gente vai ao intervalo e volta já. Diga, Virgínia. Isso, é o comentário aqui do Adilson Luiz. A área continental de Santos fica na margem esquerda, a partir do canal de Bertioga. Temos a ilha de Barnabé e os tupis da DP World, do Tiplan e parte da Uzi Minas. Ficam na área continental de Santos. Todos ficam na área comercial de Santos. Sim, também é uma bela lembrança. É que o pessoal do Guarujá tem aquela briga deles, né? Mas o Adilson colocou muito bem. A gente tem os dois lados, por isso que eu digo que é um porto só, é um porto que vai interagir. E daqui a pouco, também, se quiser, o Bruno pode comentar, tem boas notícias em relação ao aeroporto. A base aérea do Guarujá, que deve se transformar no aeroporto metropolitano, que será interessante demais. E também, eu não sei quantas anos, faz tempo que eu não converso com o André Rossini, mas eu me recordo que, agora recentemente, houve uma informação de que o projeto ou ele vai ter o seu andamento inicial dado de forma definitiva ou não. Então, quem sabe aí a gente tem mais informações. Vou intervalo às 9h39, depois a gente volta com mais aqui do programa. E lembrando, né, ontem nós tivemos aí a morte de um grande humorista, né, que a gente sempre comentava aqui em nosso programa, os humoristas vão deixando, e o Juca Chaves partiu. Eu tive a oportunidade de conversar com ele uma vez, ele que era São Paulino, viu, Marcos?
e brincando no Morumbi um jogo contra o Santos, ele dizia que o Santos teve o maior jogador do mundo, né, que era o Pelé, e o São Paulo, o torcedor com o maior nariz do mundo, o dele. Quer dizer, sempre engraçado, ele sempre brincando com ele mesmo. Eu vou intervalo, a gente volta já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Está. Já estamos de volta aqui, você pegou aqui, aí eu falei que eu prometi, Amanda Miranda, dizendo o seguinte, mostra o projeto está ali, ó, no monitor já, a área dos antigos terminais ali, dos armazéns, olha lá, Marcos. Não estou vendo um lugar para passar caminhão, já estou preocupado. Não está vendo ali, vamos ver se eu subo a outra imagem aqui, se já tem alguma imagem melhor, vamos lá. Ó, navio serve? Não, navio não serve, bom. Ó, o navio está passando o canal, bom, está aqui, ó. Aqui a gente tem aqui nessa contemplação de imagem, a gente vê a via férrea aqui, né? Eu imagino, Marcos, secretário Bruno Orlandi, que esteja aqui, né? Eu vou passar aqui, ó,
É importante dizer que, por exemplo, aqui, entre o trem e a margem não passa caminhão hoje não, né? Mas tá vendo a muretinha aqui, ó? Aqui, ó, Muniz, a muretinha, eles vão passar aqui, porque aqui eu tô vendo que aqui é a pista. No mesmo local que passam hoje. Exato. Tá vendo aqui a muretinha, Marcos? Ó, aqui deve ser o teto de algum veículo. Basicamente é isso, Bruno, Marcos, para que você tenha uma ideia, né? Então, isso seria a contemplação dessa área. O que você pensa sobre isso, Bruno, pro Marcos aqui? O Marcos com a sua cabeça. É só para tranquilizar o Marcos, não vai mudar em nada ali o trânsito. Essa intervenção é do modal ferroviário para dentro. O lado de cá, onde transitam os caminhões, não tem sequer alteração. Não vai ter alteração. Vai permanecer. Existem alterações para trás para poder fazer... E essa população vai ter acesso a esse parque pelaquela... É isso que eu ia perguntar agora, aquela passarela? Não, vão ser construídas outras, inclusive já tem alguns acordos com o Ministério Público já firmados, com algumas obrigações de construção. Bom no Marcos você tocar nesse assunto, com todo respeito à Rumo, a empresa que fez, que a Rumo contratou, não foi um projeto muito bem pensado. A gente percebe que já está com vários problemas, o elevador não dá, os degraus rachando, que aquela pedra não dá. Muitas vezes a gente fala, é errando que se aprende. Mas não dá para persistir no erro. Então, esse projeto sendo contemplado, tem que se pensar numa travessia segura e mais eficiente. É importante tocar nesse assunto, porque às vezes o pessoal verifica o que aconteceu, teve alguns erros ali que precisam ser consertados, mas já houve reunião entre a SPA, que é a gestora da passarela, e a Rumo, que executou a obra. Já foi autorizado a utilização normal, sem a trava obrigando a usar a passarela. Para quê? Para que fosse trocado o motor do elevador, para que fossem feitas as obras estruturais necessárias para deixar a passarela a contento daquele usuário. Então é importante destacar isso, que simplesmente não foi deixado de lado. Houve reunião, sim. Eu mesmo tive pessoalmente na SPA conversando com o presidente, conversei também com a Rumo para que a gente pudesse verificar todos os pontos em que pese a gestão não fosse da prefeitura, para que isso não tivesse o impacto que estava tendo negativo. Por quê? Porque esse usuário, no final da conta, é um usuário santista. Então, sim, a preocupação da cidade, do governo, para que o munícipe santista possa, de fato, utilizar o melhor que tem. Então, aquela passarela, de fato, teve os seus desafios que estão sendo resolvidos, mas as próximas não podem ter esse problema. Então, a gente está acompanhando, está de perto. Por quê? A obra ela tem que ser realizada para ser funcional, não em outro aspecto. Eu imagino, essa foto aqui, então, acho que ela contempla melhor aqui do projeto. Essa imagem, né? Essa é uma projeção, né? A gente tem que ter um pier com esse estilizado, imagina que seja um V de valongo mesmo, né? E aí a gente tem que ver, Marcos, a tua dúvida, a gente percebe aqui, ó, a gente tem aqui todas as pistas aqui normais, como disse o secretário, não vai haver interferência, é mais dessa parte para dentro aqui, né? E essa questão do cais aqui, que seria totalmente revitalizado, aí você perceba aqui armazéns, né, que estão sendo revitalizados, e vai lembrar, aqui seria então do 4 ao 7, então anteriormente a isso nós teremos um outro espaço. Agora, o Marcos, são questões para ser resolvidas, né? E quando a gente fala de investimento, o Bruno citou agora a área continental, que é tão importante, lembrando, e eu vou acrescentar a nossa cidade vizinha aqui, São Vicente. A importância da área continental de Santos para o desenvolvimento da região, a questão da indústria, do modal rodoviário, ferroviário, também essa questão de logística. Agora, o Fabrício citou que a questão do porto aqui também, o Marcos, passa por uma autogestão. O governo do Estado, o nosso governador quer a privatização. O ministro Márcio França acha que não precisa. Ele, segundo ele, não dá bons resultados. Ele acha que o governo tem que estar tomando conta de tudo. Eu não vejo bem assim. Eu acho que o governo tem as suas responsabilidades. Agora, uma autogestão com as participações de ambos os lados. Bom, é só você pegar o exemplo, acho que a semana passada, né? O metrô de São Paulo, são 6 linhas, né? 2 linhas privatizadas. Não pararam. E as outras 4 que são sob o governo ainda tem o seu controle. Então, essas 4 linhas deixaram milhões de usuários sem ir ao seu trabalho durante 2 dias, não é isso, Eduardo? Isso. E a outra linha, que é privada, continuou trabalhando. Então, essas greves, assim, sem nenhum motivo, um motivo político, na verdade, é uma realidade. É o que acontecia com o Porto Santos, Eduardo, há tempos outrora. O armador ele tinha muito receio de trazer o navio para o Porto Santos e o navio ficar parado. Você sabe o custo de um navio? Um navio básico aí, você fala em 40 mil dólares dia parado. Então, você traria o seu navio para um porto que você teria bem temerário a questão de greve? Não. Então, a questão de privado ou
ou estatal, ele precisa ser pensado com bastante cautela, porque de que forma será administrado, de que forma, quem será o controle, Então, assim, nós já tivemos péssimos exemplos da iniciativa pública cuidando de empresas que sempre deram prejuízo. Sim. E que o prejuízo, quem absorve é a população, Eduardo, com o seu imposto. Então, assim, a iniciativa pública ela é incapaz de administrar qualquer que seja empresa. Ela é incapaz. Até porque exemplos seguem vastos aqui no país. Né? Então, acho que ela poderia cuidar da segurança pública, né? Da saúde, a questão do transporte também, mas não colocar exatamente a administração para ele. Eu penso dessa. É a minha opinião. Perfeito. Tá? Não, tem que se respeitar. Por quê? Nós temos as agências reguladoras sim. que podem fazer esse papel de controle. Você faz coro com o ministro Márcio França diz isso, que o governador Tarcísio faz coro com o governador Tarcísio. O ministro já, Márcio França, entende que não. Ele entende que... Eu até divirjo um pouco do ministro, não sei, o Bruno. O governo não pode tomar conta de tudo com capacidade, com eficiência, até por investimento. O governo tem as suas limitações. A gente, para finalizar o programa, eu gostaria de saber de você se essa autogestão, Bruno, pode ser uma solução, como muito bem disse o Marcos. A gente precisa de desenvolvimento, precisa de investimento, né? E a privatização mostra isso. Economistas que eu entrevistei, economistas que eu trouxe matérias aqui, entendem que para o porto a privatização da autoridade portuária, não o porto em si, porque o porto em si já é privatizado com armazéns e terminais, mas como autoridade portuária. Mas pode haver uma participação, uma biparticipação, a participação do investidor e a participação do próprio governo com uma autogestão, como diz o Fabrício. Qual é a sua visão para finalizar o programa? Eu tenho uma perspectiva de que o grande entrave hoje no Porto de Santos passa pela dragagem. Passa pela dragagem e passa também no impacto do lado de cá, que é a pavimentação da perimetral. Esses dois pontos estariam englobados tanto numa privatização quanto na concessão do canal aquaviário e do canal terrestre. Hoje, a gente vê uma queda de braço entre o governo federal e o governo estadual sobre modelagem, seja a privatização, seja eventual manutenção da autoridade portuária. O que me preocupa é que, seja um caminho ou outro, esteja muito claro de quem vão ser as competências, qual é o custo que vai ser para o consumidor final. Sim. E quando a gente fala consumidor final, existe uma tarifa. Essa tarifa ela tem que pagar eventualmente o privado que esteja ali, que objetiva lucro, uma folha de pagamento, eventualmente, quando a gente fala de SPA, que gira em torno aí na casa de uns 10 milhões mês, e isso tem que ir para a conta, e tem que ser uma tarifa que não onere aquele cara que está na ponta, porque na prática, e o Marcos falou isso aqui muito bem, é na prateleira do supermercado. Porque não acreditem que isso não vai ser passado para toda a cadeia logística. Claro. Então, quando a gente faz essas duas contas, a gente precisa ter a coerência de escolher o melhor modelo para o Brasil. Sim. Agora, tem que ser escolhido, tem que ser feito. O que hoje acontece é uma dragagem que não atende todas as necessidades, é uma perimetral que passam milhares de caminhões, milhares de pessoas no dia a dia, milhares de santistas que têm as suas mazelas por conta de judicialização de processo, de falência de empresas que ganham o certame, e a gente não consegue avançar. Quando a gente tem, seja uma concessão, seja uma privatização, a gente tem uma perenidade nos serviços que são ali prestados. Você tem contratos diferenciados para que o processo seja executado de maneira mais eficiente. E isso me preocupa. Se é o modelo A ou se é o modelo B, os dois têm vantagens e desvantagens. O que precisa é escolher dentre os dois qual é aquele na ponta do lápis, e aí cálculos, contas, soberania, tudo isso tem que ser colocado na mesa, mas tem que ser feito. O que não dá é acontecer de se discutir, e a gente continuar com o mesmo modelo de dragagem de 40 anos. Discutir, e a gente continuar com os mesmos problemas que a gente tem há 40 anos. A gente tem que sentar, colocar na mesa, tomar uma decisão e avançar. E a impressão que eu tenho é que agora a gente tem uma conversa mais franca. O governador foi a Brasília, falou com o Lula, falou com o Márcio tem o posicionamento dele, o Tarcísio tem o posicionamento dele, mas agora a gente começa a ter uma postura mais clara. O Tribunal de Contas perguntou objetivamente para o governo federal: vocês querem a privatização ou não? Estamos aguardando qual vai ser o posicionamento final. O que não dá é para esperar mais e mais e mais. A gente precisa entregar. Com celeridade. Bom, às 9h54. Quero agradecer demais, Marcos Muniz, sempre a presença conosco, sempre nos ajudando a construir esse programa. Pessoal que perguntou, gente, mais uma imagem, mais uma projeção aqui, Armazém 4.
a gente pode ter essa projeção aqui, como ficaria, né, ou ficará no futuro aí com essa obra pronta, né? A gente percebe que é uma obra de mudança total e tem uma parte interna aqui, ó. Realmente daria um status completamente diferente daquela região. Se tiver aqui ao fundo, a gente consegue perceber uma imagem. Você imagina quando os cruzeiros entram e saem do porto. Agora, Marcos, é uma questão de sentar, é governo federal, governo do estado, mas também essas próprias autoridades darem mais atenção, né, Bruno, para o município, que o Bruno citou aqui. Tem uma sala na prefeitura, comentei, onde o ministro possa vir aqui, sentar junto com o prefeito, com o secretário, discutir e também com os empresários. Eu acho tão importante, Marcos, para finalizar a sua participação, a participação vossa, dos empresários, dizendo, olha, isso está bom, isso está ruim, para a gente encerrar o programa. Bom, é só fazer os convites, né? Faz o convite que eu acho que o empresário tem o maior prazer de participar e dar o seu ponto de vista, porque, na verdade, o termômetro é quem fica no cais. O cais é que é o termômetro de como vai operacionalizar isso. Como o chão de fábrica, o chão do cais é que vai realmente dar o reflexo da obra. Mas a gente sempre pega exemplos do passado, né? Se na ocasião não tivessem a coragem de privatizar, né, dos arrendamentos que foram feitos, hoje nós estaríamos operando com pau de carga aqui no porto. Quem não sabe o que é pau de carga, navios ficavam 2 semanas aí para serem descarregados no Porto de Santos. Então, assim, é o momento da gente ser mais competitivo, mas independente de governo, Eduardo, ou esquerda, ou direita, ou centro, eu acho que a população do dia a dia, ela pouco interessa. Acho que ela quer saber se ela vai ter um emprego, se ela vai conseguir pagar o seu aluguel. É isso que é importante, se ela vai conseguir a mobilidade, o deslocamento da casa dela para o seu emprego de forma fácil, não vai ficar parado. É isso que interessa para a população. Correto. Então, a gente tem vários desafios na cidade, e um deles é a questão da mobilidade, mas também as ocupações irregulares. As ocupações, depois de Saturnino de Brito, né, que cuidou muito bem da nossa cidade, criou os 9 canais. De lá para cá, a drenagem não foi feita, porque a ocupação próxima à margens dos canais aqui de Santos, né, dos canais de mangue, ele vem ocupando, e a cada momento isso é muito preocupante. Preocupante para o município, preocupante para uma cidade que tem um excelente IDH, mas em contrapartida tem uma maior favela do mundo de palafita. Então, assim, é um contraste muito grande. Então, assim, são problemas que isso vai se desenvolver com o desenvolvimento econômico da cidade. Porque com tudo isso você traz emprego, realmente emprego efetivo para quem precisa, e sem o emprego, Eduardo, não faz nenhum sentido nada. Essa maquete linda, quem vai ter recursos para ir lá tomar um refrigerante, por exemplo? Então, se você não gera emprego na cidade, por exemplo, o maior empregador, volta a falar, é a Prefeitura Municipal de Santos, ela emprega 12 mil pessoas. Isso não faz nenhum sentido. Então, se você conseguir fomentar, junto ao Adriano Leocádio, que realmente está fazendo um papel muito bom, o Legislativo realmente criou ali um paliativo do nosso problema da questão do zoneamento, quer dizer, houve um certo equilíbrio, foi muito bom, mas precisa fazer mais. Sim, precisa fazer mais. Tem muita empresa ainda com um alvará de funcionamento há muitos anos parado e não se define. Precisa de celeridade quanto a isso. Precisa celeridade, precisa ser mais ágil. Você vai pedir uma certidão para instalar a sua empresa, 3 meses, isso não faz sentido. Uma certidão para falar assim, ó, a tua empresa pode estar nesse endereço? 3 meses, Eduardo. Então, cara, você vai para outro lugar. Então, a questão do porto é assim, o Porto de Santos, eu vou ter muito problema, eu vou encostar meu navio lá em Sepetiba, vou atracar em Itajaí, que eu ainda tenho um benefício de ICMS, né? Então tem vários portos eficientes, como o ouvinte mesmo falou, com uma retroárea boa de armazém, uma retroárea muito boa, com vários armazéns. Então, assim, a logística toda, né? Nós vamos perder o time mais uma vez, e a cidade de Santos vai perder com isso. Você está falando ao lado do secretário, o secretário pode levar tudo isso lá para as reuniões, esperam, né? Inclusive, a gente sabe que muitas assessorias de comunicação do próprio governo do Estado, a gente recebe informação, nos ouve, grava, nos dá responsabilidade, nos dá muito orgulho, mas nós não falamos aqui besteira, a gente sempre traz discussões de alto nível, com convidados excepcionais para falarmos, e eu quero agradecer, não dá para falar o nome de todo mundo, mas eu quero agradecer todo mundo que mandou aqui, e muita gente dizendo que realmente é show. Lindo, né, Bruno? A gente colocou aqui, mas como disse o Marcos, é fazer casar tudo isso com a praticidade e que traga a realidade para o Porto. Essa nova ocupação, o Concais, e que o Porto seja modernizado de grande forma. Diga, Marcos.
A gente precisa fazer uma cidade não para o turista só. Para todos nós, né? Para quem mora. Para o munícipe que vive aqui. Então, quem já veio morar na nossa cidade com a sua renda, nós temos jovens que se formam aqui e vão trabalhar em outra cidade. Por quê? Porque quem vem morar aqui na cidade já vem com a sua renda própria, já é um aposentado e tudo. Mas nós temos uma população gigante aí de jovens em Eu vou pegar periferia para finalizar aqui, que Marcos, quer realmente emprego. O que disse o Renato de Castro. Nós fizemos Renato de Castro, nós distribuímos aí a presente do Renato e do Marcos Muniz, um livro chamado Cidade Startup, e depois o outro livro... Cidades Metaverso. Isso, Cidade Metaverso. E nós estamos uma live diária de Dubai. Ele diz, não dá mais para pensar em cidades em 2, 3 anos, e sim 30, 40, 50 anos. Então, faz hoje, pensando lá na frente. E é importante esse aspecto, Eduardo, Marcos, porque a gente vê muita coisa acontecendo. Quando a gente fala, por exemplo, no terminal de passageiros, só o pessoal que leva a mala e tira a mala de dentro dos navios são 300 empregos diretos. Exato. Quando a gente fala, por exemplo, do MSC, uma das maiores armadoras, se não a maior do mundo, 800 empregos diretos aqui na cidade de Santos, onde um presidente está aqui e não está na Faria Lima, em São Paulo. Quando a gente fala de uma Cofco chegando aqui, nós estamos falando também de centenas de empregos. Arrendamentos novos na cidade para o ano de 2023, investimento na casa de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Quando a gente fala na Petrobras, nós estamos aumentando a capacidade. Quando a gente fala de trem aqui no município, nós estamos colocando uma pera ferroviária, que é uma das coisas mais avançadas no modal ferroviário, dentro do Porto de Santos, através de uma concessão e de um consórcio que aconteceu com a FIPES. Quando a gente fala da área de desenvolvimento do Porto de Santos, a gente fala de recorde todo o ano. Só no último ano, 160 milhões em toneladas de carga no município de Santos. A gente sabe que a grandeza é enorme. Só que, com isso, a gente tem desafios. Tem que criar uma sinergia para tudo Pela isso. primeira vez na história, a gente fala que todos os portos do Arco Norte conseguiram chegar no próximo ao Porto de Santos, somando todos, pela primeira vez na história. Então, imaginem o tamanho que é o Porto de Santos. E isso é um desafio enorme, tanto na geração de emprego, quanto na geração de riqueza para o Brasil. Agora, os avanços são significativos. Os arrendamentos, como o Marcos muito falou, melhorou demais a gestão aqui. Quando você traz a iniciativa privada para fazer a gestão junto com a área pública, é importante, porque você não tem um problema de licitação, que é 8666, você consegue fazer contratação direta, você não fica preso, muitas vezes, a um concurso público, o processo seletivo permite, você consegue fazer a demissão na hora, que são funcionalidades esperadas para a área destes arrendamentos. É importante se dizer, para a área específica, isso funciona muito bem. Agora, muitas vezes a modelagem te trava um pouco. Muitas vezes a judicialização te trava. Então, a troca de governo federal, governo estadual, para muito processo. A perspectiva hoje do setor, de tudo que a gente acompanha, e recentemente nós tivemos uma reportagem muito grande no Jornal de Grande Circulação da cidade, todo o setor está otimista. A gente sentou com o Sopesp, sentou com os maiores players do setor portuário, e a perspectiva hoje de crescimento do Porto de Santos é gigantesca. Então, de tudo que se vem falando, é que este alinhamento entre governo federal, governo estadual e Baixada Santista vai propiciar um crescimento exponencial para o município. E, obviamente, a gente está falando de riqueza, mas a gente está falando de emprego. O Porto de Santos se emprega muito, e eu tenho convicção vai empregar muito mais. Tem que empregar mais, tem que ser mais bem utilizado e que mostre uma verdadeira vertente, que é realmente a empregabilidade, o progresso, e que nós possamos trabalhar com tudo de novo que vem por aí. Eu quero agradecer demais ao secretário Bruno Orlando, secretário municipal de Assuntos Portuários de Santos. Obrigado, seja a primeira de muitas vindas agora aqui na Rádio Star News Santos, levando informações para todo o planeta de um dos maiores portos e o nosso maior porto, não do Brasil, mas sim da América Latina. Obrigado, uma satisfação estar aqui. Um abraço a você, a Virgínia, ao Marcos, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer enorme poder fazer uma prestação de contas do nosso trabalho e colocar à disposição da população santista. E com certeza, né, Marcos? Na hora que o secretário tiver um tempinho, quiser tomar um café para tratar de assuntos importantes, está convidado lá para a Idaí Muniz, que sempre recebe várias pessoas do mundo inteiro aqui na cidade. Eu que agradeço aí pelo convite, né? Agradeço aí o Bruno, né, por já conhecer um pouco da nossa história. Ele vivencia bastante, eu encontrei ele já há uns 2, 3 anos atrás, né, Bruno? Então, ele entende um pouquinho do Porto, isso já é um incremento para que ele desempenhe o seu desafio, né, como secretário agora, para trazer aí um maior incremento
mais empresas para o Porto, mais emprego, mais equilíbrio entre a cidade e Porto, né? É sempre um desafio e eu desejo aí toda a sorte do mundo para ele. Para todos nós, né, Marcos? Para todos nós, que tenhamos um Porto cada vez mais forte, mais promissor, mais moderno. Diga, Virgínia, para encerrar o ponto a ponto desta segunda-feira, começando mais uma semana. Paulo Eduardo Costa, fraternal abraço aos queridos Bruno Orlando e Marcos Muniz. Estamos acompanhando. Bom dia. E a Dilson Luiz, do Hemisfério Sul. Um abraço para ele também, a Regina Castro da Enseado, bom dia, o Matheus Marques do Guarujá, bom dia, o Hélio Lopes, bom dia também para ele, doutora Alessandra e doutora Keiko também, bom dia, nosso querido Luiz Henrique Guimarães Franco mandou bom dia aqui, médico veterinário, o Marcelo Rocha, Temi Rocha, parabenizando os convidados e o assunto sempre pertinente, e também um abraço especial aí ao Michael Pereira, engenheiro da Carrier, que está sempre acompanhando a gente, ele dizendo o seguinte, hein, ele trouxe uma equipe de 5 norte-americanos, agora 2 semanas atrás, Marcos, pela Intermodal. Os americanos fazem parte da diretoria, ficaram impressionados com o tamanho do nosso porto, e eles queriam entender mais ou menos como funcionava. E o Michael deu aquela aula, ele que é engenheiro, um santista, que é engenheiro da Carrier, responsável pela planta, pelo trabalho em todo o Brasil. Olha que bacana. Quem sabe nós não podemos ter... Eu até citei, viu, Bruno? Fica a ponto do programa. O centro tecnológico que nós temos na Constituição, quem sabe, não pode ser um viés para essa abertura, para ser, não uma incubadora, mas uma receptora de grandes empresas, grandes marcas, que queiram fazer uma fusão junto com o Porto. Então, seria tão interessante. Obrigado, secretário. Obrigado, Marcos. Obrigado a Thaís, né, que está aqui com a gente também. Obrigado, Virgínia. Para você, uma ótima semana. Juízo, hein? E março está dando adeus no final de semana. Nós começaremos aí um novo mês. Gente, bom dia. Continue com a Rádio Star News, 24 horas no ar, com música e informação durante toda a programação. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431.